A graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Glória a Deus por nós estarmos aqui, né, nesse momento para meditarmos na palavra, para louvarmos ao Senhor, buscarmos a sua face, porque Deus é bom em todo tempo e Deus é fiel e estamos caminhando em unidade como igreja de Cristo nessa terra. E eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. O Senhor colocou essa palavra no meu coração já tem por volta de uns 3 meses mais ou menos. Eu compartilhei com algumas irmãs, mas eu gostaria, estava no meu coração que eu gostaria de compartilhar com outros irmãos e irmãs, né? E aprovi o Senhor estar aqui para compartilhar com você. Então, que verdadeiramente você abra o seu coração, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar sobre a sua vida, a graça dele, a paz do Senhor que excede a todo entendimento esteja sobre ti e que o Espírito Santo de Deus venha abrir os olhos do seu entendimento e que ele venha ministrar, porque a maneira de Deus é perfeita. Amém? E eu gostaria de ler com você o Salmo 119, versículo 5. Eu pergunto para você, você faz uso da vara na sua casa? Você tem feito uso da vara ou nunca utilizou a vara? Vamos descobrir o que o Senhor tem para ministrar as nossas vidas juntos, amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Então, para que eu possa caminhar bem nessa terra, eu preciso da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a palavra dele é lâmpada para os meus pés, para que eu não venha caminhar em trevas, para que eu não venha tropeçar. Eu preciso de luz, eu preciso da lâmpada, eu preciso da palavra de Deus, que é para iluminar, para tirar tudo aquilo que é trevas, né? Na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada. Então nós precisamos da palavra de Deus, que venha iluminar o nosso caminho. E a gente para pensar e olhando o ser humano caminhando nessa terra, a gente encontra assim uma dificuldade, eles têm uma carência da aceitação, ela busca ser aceita pelas pessoas, ela busca ser aceita nos lugares, elas acabam até, às vezes, praticando algumas coisas que foge de um caráter, né, do caráter, de um bom caráter, e acaba se sujeitando a coisas que nenhum ser humano deveria se sujeitar simplesmente para ser aceito, porque o mundo ele tem um padrão, o mundo tem uma medida, e muitas vezes as pessoas, para serem aceitas, para serem acolhidas numa roda de amigos, para ser acolhido num sistema, né? Ela acaba se sujeitando a esse padrão, se sujeitando a essa medida, e as nossas vidas, nós como cristãos, nós também somos medidos, né? E nós precisamos descobrir qual é a régua que mede as nossas vidas, de que forma que nós somos medidos aos olhos de Deus, né? Tudo tem uma escala, tudo tem um padrão, tudo tem um valor determinado. Existe um matemático físico, ele se chama Lord Kelvin, e há uma frase, né, secular dele que diz: aquilo que não é medido não pode ser controlado, e o que não pode ser controlado não pode ser melhorado. Então nós entendemos que até no secular diz que algo para ser controlado, ele precisa ser medido, e a partir do momento que ele é medido, ele torna-se melhorado, né? Se torna melhor. Então, e nós, como cristãos, nós precisamos a cada dia estar numa condição melhor. Hoje eu preciso estar melhor do que ontem. Amanhã eu preciso estar melhor do que hoje. E o que pode me fazer melhor? Que medida é essa que me faz melhor a cada dia, né? Que vai me passando. Quando eu olho para trás, eu preciso avaliar minha vida. Será que eu estou melhor hoje do que ao ano passado? Eu preciso estar melhor. Eu preciso
estar dentro desse padrão aos olhos de Deus, né, para as nossas vidas. Jesus, ele também usava um padrão de medida. Na época de Jesus, ele usava uma vara, né, de um caniço para medir, era utilizado como uma vara de medida para padrão. Tudo era feito com essa vara, tudo era estabelecido, né, com essa medida. Então, nós vemos quão importante é estarmos dentro de um padrão. E a nossa vida precisa estar dentro de um padrão bíblico. E nós descobrimos que a palavra de Deus, ela é a vara que nos mede, é o padrão de Deus para as nossas vidas. E nós sabemos que o cânone, ele já foi fechado, né? Que é o livro, é a palavra de Deus que já foi estabelecida pelo Espírito Santo de Deus. E nós descobrimos que essa palavra cânon, ela vem do grego, e a tradução dessa palavra, ela é vara de medida. E no hebraico, canep também tem o mesmo significado, a vara de medir. Então, tanto no grego quanto no hebraico, ela é vara de medir. E quando você começa a estudar e a meditar na palavra do Senhor, você vai encontrando como Deus utiliza da medição, como isso é importante. Hoje nas nossas vidas, no sistema, né, no mundo, tudo tem uma medida, né? Tudo precisa estar dentro de um padrão, de uma régua, né? Para que possa funcionar. E quando nós lemos Apocalipse 11:1, a palavra de Deus fala como foi feito o santuário de Deus. Olha que interessante. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então João teve essa visão, né? Ele teve a visão de um caniço que era semelhante a uma vara, e ele tinha que se dispor a medir. O santuário de Deus foi estabelecido com medida, o altar, aqueles que adoravam, aqueles que adoram o Senhor, também havia uma medida, um padrão. Em Ezequiel também fala sobre a medição do templo, Ezequiel 40 fala também sobre as medidas do templo. E conforme você vai lendo a palavra, você vai ver o tabernáculo também, quando foi feito, com tantos detalhes, tantas riquezas, né? As medidas, os móveis também, tudo dentro de um padrão, dentro de uma medida. Então você vai vendo como que a maneira que o Senhor trabalha, de uma forma sistematizada, de uma forma organizada. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. A maneira dele trabalhar é uma maneira muito linda. E então nós encontramos que Deus tem um propósito para todas as coisas. E as nossas vidas também precisam estar dentro desse padrão, dentro do propósito de Deus. E nós precisamos estar enquadrados nesse perfil que o Senhor tem para os seus escolhidos. Vamos ver Gálatas 6:16. Glória a Deus. Gálatas 6:16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então a palavra de Deus me ensina e ensina a você que todos quantos andarem em conformidade, andar de acordo com esta regra, com este padrão, dentro desta vara de medida que é o cânon, ele vai ter o quê? Paz e misericórdia. Vai estar sobre eles, vai estar sobre mim, vai estar sobre ti, vai estar em mim e vai estar em você. Então, se eu quero ter paz,
Se eu quero encontrar misericórdia do Senhor para minha vida, se você quer encontrar a paz de Deus, a misericórdia de Deus para sua vida, você precisa caminhar, você precisa andar em conformidade com esta regra, com este padrão de Deus. Vamos para Filipenses 3, 12. A gente encontra o apóstolo Paulo aqui falando 3, 12 e versículo 16 também. Paulo fala: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo foi conquistado por Cristo Jesus para ser o quê? Para ser perfeito. Assim como Paulo foi conquistado, nós também fomos conquistados em Cristo. Para sermos o quê? Perfeitos no Senhor. É Ele que nos aperfeiçoa a cada dia. Versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que nós alcançamos? Já a graça. Já alcançamos a misericórdia. Então, nós andamos, a palavra no original, acordo, andando nesse padrão, andando neste caminho, andando nesta verdade, nessa vara de medida. Nós devemos caminhar, nós devemos permanecer. E pensando em vara, então eu preciso, a vara de Deus, ela mede a criança, ela mede o jovem, ela mede o homem, ela mede a mulher, ela mede o idoso. A vara de Deus é para todos. A medida de Deus, o padrão de Deus é para todo ser humano. E pensando em criança, quando nós vamos lá para Provérbios 13, 24... a palavra de Deus diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Então, nós não podemos reter a vara, porque aquele que retém a vara aborrece o seu filho vai ser aborrecido, mas o que ama cedo o disciplina. Começa a utilizar cedo a vara. Que vara é essa que a palavra de Deus está nos dizendo que devemos usar na vida dos nossos filhos? É a vara de marmelo? É a vara da árvore? Que vara é essa que a palavra diz que eu devo usar e sobre o meu filho? E ela diz que é cedo sobre a criança, sobre os nossos filhos. A verdadeira vara que jamais pode faltar na vida dos nossos filhos é a palavra de Deus. Esta é a verdadeira vara. Qual o método que você também vai adotar na educação do seu filho? Se você vai utilizar o cantinho do pensamento, se você vai utilizar as palmadas ou uma vara, esse método é com você, né? Qual o método da disciplina? Que a disciplina jamais, ela também não pode faltar na educação dos nossos filhos. Mas a vara principal que o Senhor está falando não é a vara da árvore, mas sim esta vara. Hoje nós encontramos uma sociedade que está desequilibrada, tantos jovens perdidos, tantos jovens que que fazem seus pais chorar, que é a vergonha dos seus pais. Por quê? E muitos pais utilizaram a vara da árvore. Não que não é, cada um tem o seu método de educação, de disciplina. Mas se você utilizar esta vara secular no momento de ira, no momento da raiva para você disciplinar a sua criança, você não vai disciplinar. A Bíblia nos ensina a disciplinar em amor. O Senhor Jesus nos disciplina, a palavra dele também nos disciplina em amor. E se nós utilizarmos esta vara de uma maneira errada, no momento de ira, no momento de raiva, essa criança vai ser gerada no coração dela amargura, tristeza. Muitos vão ter um repúdio até pelos pais, não conseguem amar os seus pais. Ele pode ter o respeito,
ele pode ter, por saber que é seus pais, mas talvez tenha dificuldade para um diálogo, uma dificuldade de amar e confundir as coisas, mas a vara, a verdadeira vara, se estivesse sido implantada, adotada na vida da criança, na vida do jovem, eles seriam tementes a Deus, eles procurariam permanecer no caminho. A palavra de Deus, a luz de Deus seria luz para os seus pés, eles jamais estariam andando em trevas. Vamos ver o Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então a palavra de Deus já diz que a estultícia já é algo que já está ligado, já nasceu, já está no coração da criança. Isso é uma questão de tempo para ela simplesmente reproduzir. Mas para que ela não reproduza, a palavra vem e me diz que a vara vai ser o quê? A disciplina, vai ser o ensino que vai afastar a criança do caminho da estultícia. Provérbios 23, o 14, Provérbios 23, versículo 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então a palavra diz que jamais nós não devemos afastar, retirar da criança a disciplina. Isso faz parte, é necessário, ela precisa, ela tem sede da disciplina. E se fustigares com a vara, o que é fustigar? É você bater, você aplicar a vara. Mas qual vara? Se você fustigar a criança com a vara verdadeira, ela não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Se nós utilizarmos a vara, a verdadeira vara, na disciplina, no ensino, sendo aplicado na estrutura, essa criança sendo crescendo, sendo estruturada, alicerçada sob a palavra de Deus, a palavra diz que ela será livre do inferno. Outra tradução diz que ela vai ser livre da sepultura. Nós livraremos da morte em todas as esferas. Sepultura mesmo. Há tantos jovens que morrem tão cedo, né, devido à falta da vara, do temor da palavra de Deus, tanto da morte física quanto da morte espiritual. Então há essa necessidade. Jamais nós pecamos quando nós afastamos da vida da criança, dos nossos filhos, a vara que o Senhor diz que nós devemos usar. A instrução de Deus para nós como pais é que devemos utilizar a vara na vida dos nossos filhos. Em Provérbios 29, versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a vergonha à sua mãe. Então, se você, quando seu filho ou sua filha estiver grande, se nós não queremos que os nossos filhos sejam vergonha, sejam desonra para os pais, nós devemos utilizar a vara de Deus, porque ela diz que a vara de Deus, ela dá sabedoria. A criança recebe sabedoria vinda de Deus para o seu caminhar, vai ser luz para os seus pés. Ela não vai caminhar em trevas. Ela não vai ser uma criança que vai ser entregue a si mesma, a fazer o que lhe apraz, o que ela quer, que não vai ter limite, não vai ter regra, não vai ter um padrão. Uma casa precisa ser estabelecida dentro de um padrão. Uma construção, ela precisa estar dentro de um padrão. Uma casa, para ser bem edificada, ela precisa estar bem estruturada.
Então, para nós edificarmos a nossa casa, para que nós possamos edificar os nossos filhos, precisamos fazer esta construção dia após dia, utilizando a vara, utilizando os ensinamentos de Deus como padrão para as nossas vidas, como padrão na vida dos nossos filhos. Nós devemos ser aferidos por Deus. Nós precisamos estar dentro do padrão de Deus, na medida, dentro dessa vara que Deus tem para as nossas vidas. Nós não podemos ser simplesmente usados por Deus, mas nós precisamos ser aprovados. Existe uma grande diferença em ser usado e ser aprovado. Deus ele pode usar quem ele quiser, da maneira que ele quiser, mas não basta ser usado. Nós precisamos buscar a aprovação de Deus para as nossas vidas, nós precisamos buscar a aprovação de Deus para os nossos filhos. Isso é a medida de Deus para um servo, para uma serva de Deus. E é maravilhoso, né, quando nós meditamos na palavra, nós conhecemos, como a palavra mesmo diz, que ela é luz para os nossos pés, os olhos do nosso entendimento vai se abrindo, né? Então é maravilhoso e nós precisamos prosseguir em conhecer o nosso Deus a cada dia. Então que você não venha confundir, se você nunca utilizou a vara verdadeira que Deus fala, que se for uma criança que está crescendo sem correção, sem a disciplina, que como pais, que venhamos a nos arrepender, que você venha se arrepender e venha se aproximar de Deus, venha pedir perdão a Deus, porque esse filho, essa filha é uma joia muito preciosa aos olhos de Deus, e Deus tem colocado nas suas mãos, cada um com seus filhos, né, a responsabilidade de ensinar, de instruir, tanto no conhecimento secular, as coisas, né, lícitas e não lícitas aqui nessa terra, mas quanto mais instruir no caminho do Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E os nossos filhos precisam estar no caminho, na verdade, para que eles estejam na vida, que é Cristo Jesus. E glória a Deus por tudo isso. É uma palavra breve, mas uma palavra profunda, que faz toda a diferença quando ela é aplicada, quando ela é injetada, inserida nas nossas vidas, dentro do nosso lar, para que nós possamos estar em conformidade com o nosso Deus, para que nós sejamos aprovados. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Eu tenho algo ainda, uma segunda parte para compartilhar com a igreja. Isso também que eu vou compartilhar com vocês é pela aprovação do nosso pastor. Eu estava orando no dia 5 de maio agora de 2020, terça-feira retrasada, e eu tive uma experiência muito maravilhosa com o Senhor, e estava orando em mistérios, e eu senti, né, no meu espírito que o Senhor tinha algo para entregar, algo para falar comigo, e vi que não era, a primeira palavra vem para minha vida, vem para minha família, mas eu entendi também que é um recado para a igreja de Deus nesta terra. E eu falei com o pastor, e debaixo da aprovação dele eu quero compartilhar com você, que você possa agasalhar essa palavra no seu coração e estar dentro desse propósito, dessa medida, desse padrão que o Senhor está requerendo de cada um de nós. Primeiro, eu tive uma visão de um rio que corria, mas era um rio sujo. E eu perguntei para o Senhor quem era aquele rio, que rio era aquele, mas Ele não me respondeu. E ali na presença do Senhor, eu falando em mistérios com o Senhor, e depois Ele começou a ministrar no meu espírito. E eu vou ler para vocês qual é o recado que Deus está requerendo do seu povo. Ele disse assim: filha, contemplai o campo, que na estação certa produz o seu fruto. Passa inverno, passa verão, primavera, outono, todas as estações, e o campo está lá, aguardando o momento certo para colher frutos.
Entra ano e sai ano, e a minha igreja espera. Não desanime, estou às portas. Tenho prazer no meu povo que tem me buscado. Clamem mais, clamem mais. Aguarde e verás a minha glória e contemplará com os vossos olhos. Tu sabes que eu sou Deus, o Deus que governa o mundo. Ministrem vossas casas. Falam tantas coisas, blá 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 blá, mas poucos têm ministrado suas casas, seus filhos. Acorda, igreja, desperta. Cuide de vossas casas, cuide de vossas casas. Invoquem o meu nome, invoquem o meu nome. Nome sobre todo o nome. Terá paz aqueles que me clamam. Um cuidando do outro, assim que eu quero. Solidariedade, um cuidando do outro. Vocês precisam aprender a pensar no próximo. Desperta, pensar na oração, pensar no pão, pensar nos cuidados. Isso, conforme o Espírito Santo ia ministrando, ficou bem claro, pensar na oração, no pão, nos cuidados, referente ao abandonado, ao órfão, à viúva, aquele que não tem a casa, né? O próximo, aquele que não tem nada. E quando o Senhor fala quanto à casa, ele ministrava quanto à casa, cada um individual, quanto à nossa casa como família e quanto à casa literal onde nós moramos, onde você mora. Em todas as esferas, o Senhor estava ministrando, coloque a sua casa, coloque a sua vida em ordem. E por último, o Senhor me deu um cântico espiritual, que eu diminua e que o Senhor cresça. Esse é o recado que eu tenho da parte do Senhor para compartilhar com a igreja, aquele que faz parte do reino de Deus, que deseja estar no padrão de Deus, sendo aferido por Deus, que venha abraçar essa palavra no seu coração e se enquadrar no padrão, no perfil do Senhor. E de repente, se alguém quiser o cântico espiritual, a letra do cântico espiritual para deixar nessa melodia, para deixar o cântico, fazer um cântico para Deus, eu tenho. Fico à vontade, você fique à vontade, pode me pedir, eu posso estar compartilhando com você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que verdadeiramente a palavra do Senhor venha a ser a vara, que venha corrigir, que venha disciplinar, que venha iluminar os vossos caminhos. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. O Senhor é um Deus que nos ama, por isso que o Senhor nos corrige, Pai. Se somos seus filhos, como somos seus filhos, somos corrigidos por ti. Os bastardos não são, Pai. Por isso eu te agradeço pela tua correção, para que nós possamos estar dentro, Senhor, do teu perfil, para que nós possamos estar dentro do teu padrão, dentro da tua vara de medida, sendo, Pai, obreiros, sendo filhos e filhas aprovados por ti. Que teu Espírito Santo venha derramar a tua graça, a tua paz e misericórdia sobre cada lar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deus abençoe a sua vida.